Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e agora na primeira semana de abril de 2023 o Banco Sofisa Direto está com uma promoção relâmpago que vai durar por tempo limitadíssimo de um CDB pré-fixado com vencimento em um ano e rentabilidade de 15%, com investimento mínimo de um único real. E afinal de contas, vale a pena investir nesse CDB pré-fixado? Existe algum risco, alguma letra miúda que você não está enxergando por detrás desse investimento? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você, fazer uma análise completa desse CDB pré-fixado com rentabilidade anual de 15% e comparar ele com outras alternativas que são oferecidas dentro da própria plataforma de renda fixa do Banco Sofisa Direto, como por exemplo o CDB deles de liquidez diária que rende 110% do CDI e o CDB pré-fixado com também vencimento em um ano que rende 112% do CDI. Afinal de contas, então o que vale mais a pena? Esse CDB pré-fixado de 15% ao ano ou o CDB com o mesmo vencimento que rende 112%? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês, mas não sem antes te dar um recado muito importante. Para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Comunicações da Sofia Abreu, por onde eu me comunico de forma direta com você, meu seguidor. Se você quiser receber as minhas dicas de investimento, as minhas análises de mercado financeiro e do que está acontecendo no noticiário nacional e internacional e que pode interferir nos seus investimentos, venha participar do grupo Comunicações da Sofia Abreu, a seção do meu grupo do WhatsApp pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. Bom, para quem não sabe, o Banco Sofisa Direto é um banco que tem uma conta digital 100% gratuita, totalmente isenta de tarifas e que, na minha visão, hoje tem uma das melhores plataformas para você investir em ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. Inclusive, pessoal, para quem não tem conta aberta na instituição, utilizando o meu link de abertura de conta, que eu vou deixar aqui na descrição, ao investir a partir de R$1.000, você pode ganhar R$50 de presente do banco, conforme as regrinhas que vão estar aqui logo abaixo desse vídeo. Mas então, retomando a nossa análise, o Banco Sofisa Direto agora está com um CDB relâmpago, ou seja, que vai durar por tempo limitado, com uma rentabilidade de 15% ao ano pré-fixada, ou seja, por fato de ser um investimento pré-fixado, você sabe exatamente qual que vai ser a rentabilidade anual, que é essa que a gente já sabe, 15%, e também tem o CDB que rende 110% CDI, com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, e eles têm também o CDB que rende 112% do CDI, esse não tem liquidez diária e o seu dinheiro vai ficar preso até o vencimento, que também tem então duração de um ano, assim como o CDB pré-fixado. E aí vale mais a pena o quê? Você investir seu dinheiro no CDB que rende 15% ao ano ou no CDB que rende 112% do CDI? Afinal de contas, qual rende mais? E é o seguinte, quando a gente fala de investimentos pré-fixados, eu até agora mesmo já adiantei para vocês, né, a gente sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render, que é o caso aqui do exemplo, 15% em termos anuais. Isso quer dizer que se você investe R$1.000 hoje, ao final de um ano você vai ter R$150 de rendimento. Já no caso do CDB que rende um percentual do CDI, ele é um chamado clássico investimento pós-fixado. E o que é isso pós-fixado? É um investimento que de antemão você sabe aproximadamente quanto ele vai render, aqui no caso 112% CDI, mas você não sabe exatamente quanto você terá ao final de um ano. E por quê? Porque o CDI, ele é uma taxa que flutua. Para quem não sabe, o CDI é uma taxa de juros que anda de mãos dadas, ele anda sempre muito pertinho da nossa taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, que hoje se encontra em 13,75% ao ano. E sempre quando a taxa Selic oscila, seja para mais, seja para menos, o CDI acompanha essa oscilação e ele pode aumentar ou diminuir. E se ao longo desse período em que seu dinheiro vai ficar investido nesse CDB que rende um percentual do CDI, o CDI ele oscilar, ele aumentar ou ele reduzir, automaticamente a rentabilidade desse seu investimento também vai aumentar ou reduzir. E hoje a gente então, como eu disse para vocês, a gente se encontra com uma taxa básica de juros, uma taxa Selic em 13,75% ao ano, e um CDB como esse que hoje rende 112% do CDI, pensando na nossa taxa Selic atual em 13,75% e o CDI atual em 13,65%, um CDB como esse, ele hoje nos traz uma rentabilidade de aproximadamente 15,4% ao ano, ou seja, um pouquinho a mais que esse CDB pré-fixado. Contudo, se as nossas expectativas, né, com relação à Selic e, consequentemente, ao CDI, ao longo do ano de 2023 e de 2024 for de queda, é muito provável que, então, com a queda da Selic, o CDI também caia e a rentabilidade desse seu CDB, que rende 112% CDI, também venha cair e fique, inclusive, inferior à rentabilidade desse seu investimento pré-fixado. Por isso, é interessante a gente investir em ativos pré-fixados, como é o caso desse CDB,
quando a gente tiver certeza que a nossa taxa Selic e, consequentemente, o CDI vão cair ao longo dos próximos meses. Por outro lado, é prudente que a gente invista, em ativos de renda fixa que rendem um percentual do CDI, quando a gente sabe que a Selic ela vai se manter elevada por mais tempo e, consequentemente, o CDI também. E para a gente, então, ter pistas do que vai acontecer ao longo dos próximos meses de 2023 e também de 2024, a gente pode utilizar dois instrumentos muito importantes de fontes extremamente confiáveis. O primeiro deles é o chamado Boletim Focus. Para quem não sabe, o Boletim Focus ele é um relatório divulgado todas as segundas-feiras pelo nosso Banco Central e que reúne uma série de expectativas dos agentes financeiros do nosso mercado com relação à taxa Selic, à inflação, ao câmbio e ao crescimento econômico do nosso país. E se a gente olhar o Boletim Focus, que foi divulgado no último dia 31 de março, que é o boletim mais recente que eu tenho aqui, dá só uma olhadinha no que ele fala. As projeções do mercado financeiro para a Selic fechar o ano de 2022 se encontram no patamar de 12,75%. E aí eu te pergunto, se a gente hoje tem a taxa Selic em 13,75% ao ano, e se o Boletim Focus prevê que até o final do ano a gente termina com a Selic em 12,75%, isso quer dizer que até o final de 2023 a Selic ela vai ter que cair um ponto percentual de 13,75% para 12,75%, indicando que é muito provável que nos próximos meses a gente de fato assista a uma queda da Selic, consequentemente assista também uma queda do CDI e por conta disso esse CDB que rende 112% CDI, que apesar de agora estar com uma rentabilidade aproximada de 15,4% ao ano, ele começa a reduzir a sua rentabilidade. Mas nem só de Boletim Focus, vivem as nossas previsões. Existe um outro instrumento extremamente poderoso do próprio Banco Central, que é a ata das reuniões do Copom. O Copom, que é um órgão do Banco Central, ele se reúne a cada 45 dias para definir os rumos da nossa taxa Selic, se ela vai subir, se ela vai cair, se ela vai manter no mesmo patamar. E na última reunião do dia 22 de março, o Copom ele nos deu um recado muito importante do que ele pretende fazer para os próximos meses, ou seja, para as próximas reuniões que vão vir aí nos próximos meses, sobretudo agora do primeiro semestre de 2023. E dá só uma olhadinha nesse recado que o Copom nos deixou nesta última ata da reunião que foi feita no dia 22 de março. No seu item 27, o Copom, ele fala que ele irá perseverar, ou seja, ele vai manter a taxa de juros até que não se consolide apenas o processo de desinflação, ou seja, de controle da nossa inflação, que vem dando dor de cabeça e preocupação, sobretudo ao longo dos últimos anos. Então, o comitê ele vai manter a sua taxa Selic até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem em torno das expectativas das metas inflacionárias aí para os próximos períodos. O comitê, inclusive, enfatiza que os passos futuros da política monetária, ou seja, com relação aos rumos da taxa Selic, poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Então, qual que foi o recado que o Copom nos disse na última reunião? Vou manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E para quem aí tá achando que logo em seguida eu já vou começar a dar início ao ciclo de queda, pode tirar o cavalinho da chuva que eu não vou reduzir a taxa básica de juros da economia enquanto eu não tenha certeza que a inflação está sob controle. Então, se por um lado o Boletim Focus, que revela a opinião de uma série de analistas de mercado, fala que a Selic vai cair até o final do ano, o Copom dá um recado bem claro. Pode até ser que a Selic caia no futuro, mas não vai ser nas próximas reuniões, não vai ser no curtíssimo prazo. Então a gente fica, de um lado pensando em investir em um CDB pré-fixado para travar a nossa rentabilidade numa taxa tão boa quanto essa, caso a Selic venha a cair e o CDI também consequentemente venha a cair, mas o próprio Copom ele não descarta um possível aumento na taxa de juros, caso a inflação ela não dê trégua. E voltando aqui no próprio Boletim Focus, a gente vê que as expectativas de inflação ao longo do ano aí, elas vêm continuamente sendo majoradas. Então, querendo ou não, acaba que entre investir entre esse CDB pré-fixado e entre esse CDB que rende um percentual do CDI, a gente, de certa forma, fica o quê? Com o coração um pouco dividido. Porque para investir no CDB pré-fixado, você, em tese, tem que o quê? Apostar
porque a Selic vai cair. E por outro lado, para investir num CDB que rende um percentual do CDI, para você se dar bem, você tem que apostar o quê? Que a Selic não vai cair e que, consequentemente, o CDI também não vai cair. E num cenário tão nebuloso quanto esse, né, no qual o Boletim Focus fala, temos certeza que a Selic vai cair até o final do ano, né, e no qual o próprio Copom, por meio da sua ata da última reunião do dia 22 de março, ele fala, não vamos reduzir tão cedo a Selic, na minha opinião, o que você deve fazer? Diversificar, que é uma solução que resolve grande parte dos dilemas dos investidores de renda fixa. Se para investir em um pré-fixado ou em um pós-fixado, você tem que apostar em rumos da taxa Selic que a gente ainda não tem clareza, invista parte do seu dinheiro nesse ativo pré-fixado, né, se programando para você fazer projetos compatíveis com o vencimento daqui a um ano, porque antes disso você não consegue sacar esse dinheiro, e invista parte do seu patrimônio que você tem aí disponível para alocar nesse CDB que rende 112% CDI também com vencimento em um ano. Na minha visão, né, em virtude da nebulosidade do que está acontecendo no mercado financeiro, eu ainda prefiro ter uma alocação majoritária em pós-fixados, né? Então, por exemplo, 60% do que você tem para investir nesse CDB atrelado ao CDI e 40% nesse CDB pré-fixado. Como a gente ainda não tem uma consolidação clara do processo de desinflação e o Banco Central, por meio do Copom, não sinalizou de forma clara e objetiva que ele pretende dar início ao ciclo de queda da taxa Selic, eu prefiro ser conservadora, né, e investir nos ativos de renda fixa mais conservadores, mais seguros, né, e que tendem a nos proteger de uma forma mais efetiva da inflação, que são os ativos pós-fixados, esses que rendem justamente um percentual do CDI. E aí, pessoal, a minha análise sobre esses CDBs, né, é essa que eu trouxe para vocês. Hoje, com o Selic em 3,75% ao ano, o CDB que rende um percentual do CDI, ele tá rendendo um pouquinho mais que o CDB pré-fixado de 15% ao ano, mas pode ser que seja um cenário que venha aí mudar, né, que o jogo venha a virar. E aí, por isso, para se proteger ante as incertezas que a gente tem, invista um pouco em pré-fixado e um pouco em pós-fixado. Diversifique, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, como já diria o famoso ditado. E esse é o recado que eu queria dar pra vocês. E aí, me conta aqui nos comentários, qual que é o seu palpite? Você acha que, de fato, até o final do ano, a gente vai ter uma Selic que vai cair 1 ponto percentual? E que por isso, então, é mais vantajoso investir em pré-fixados? Ou você acha que, de fato, a Selic não vai cair e que vale mais a pena investir nesse CDB que rende 112% do CDI? Qual que é a sua leitura do mercado financeiro? Me dá aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber também o que vocês estão pensando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso e até a próxima!